O diretor contra terrorismo da Agência Brasileira de Inteligência vai à França na próxima semana se reunir com autoridades locais. A preocupação é com a segurança na Olimpíada. Eleições americanas. O governador de Indiana, Mike Pence, é confirmado por Donald Trump como companheiro de chapa do republicano. Olá, boa tarde. O Jornal da Globo News, edição das 3, está começando agora. O presidente da Turquia, Tayyip Erdogan, pediu aos Estados Unidos que prendam ou deportem para a Turquia o principal líder da oposição no exílio. O clérigo Gülen é acusado de envolvimento na tentativa de golpe de Estado que mergulhou o país no caos na sexta-feira. Desde a noite passada, ataques dos golpistas e enfrentamentos com forças leais ao governo deixaram 265 mortos, sendo que 161 deles eram civis ou de forças contrárias à deposição do presidente. Moradores de Istambul notaram algo diferente e preocupante na noite de sexta-feira, quando tanques foram posicionados para bloquear o tráfego nas pontes sobre o Estreito de Bósforo. Ao mesmo tempo, militares começaram a se posicionar nas ruas da capital turca, Ankara. Em um comunicado, parte do Exército declarou que um Conselho da Paz estaria percorrendo o país. E mais, que a partir daquele momento estava em vigor a lei marcial, com toque de recolher e que as pessoas deveriam ficar em casa. Os militares listaram como razões do golpe a restauração da ordem constitucional, da democracia e das liberdades civis. De um balneário no sudoeste do país veio a reação do presidente Tayyip Erdogan. Por telefone, ele convocou a população a ocupar as ruas e protestar contra o golpe. Milhares de pessoas atenderam ao chamado. O clima tenso provocou vários enfrentamentos violentos que se estenderam pela madrugada. Em Ankara, o Palácio Presidencial foi atacado. Pelo menos uma bomba atingiu o parlamento. Disparos foram ouvidos na sede da polícia de Istambul. Tanques foram estacionados nos arredores do aeroporto internacional, que foi tomado por uma multidão. Houve confusão na Praça Taksim, no centro de Istambul. A sede turca da rede de televisão americana CNN foi invadida, mas pouco tempo depois, os invasores foram presos por forças policiais leais ao governo Erdogan. O presidente voltou para Istambul e disse que nada podia estar acima da vontade popular. Aos poucos, as prisões de militares se multiplicaram e a tensão foi diminuindo. De acordo com as forças governistas, apenas uma pequena porção do país ainda estava sob controle dos golpistas. Na manhã deste sábado, alguns poucos disparos foram ouvidos em Ankara. Apesar do clima de tensão já ter diminuído na Turquia, o governo de Tayyip Erdogan segue com as prisões de pessoas suspeitas de ter participado da tentativa de golpe. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o correspondente Sandro Fernandes, que está em Genebra. Boa tarde, Sandro. Sandro, o governo turco prendeu um general, entre outras autoridades aí acusadas de terem apoiado o golpe. Exatamente. Boa tarde, Beth. O governo turco disse que os líderes do golpe vão pagar um preço muito alto pela sua traição à Turquia. E eles já começaram a punir os supostos responsáveis pela tentativa de golpe lá no país. As autoridades turcas detiveram hoje duas autoridades muito importantes do país. Um deles foi o general Adem Hudutsi, que é um dos principais generais das Forças Armadas da Turquia e é o oficial de maior patente a ser preso até agora. E o outro é Alparslan Altan, que é um membro da Corte Superior do país e a figura judicial mais importante presa até agora. Além dessas duas grandes autoridades presas, mais de 2.800 militares já foram presos em toda a Turquia, acusados de terem alguma relação com a tentativa de golpe ou de terem sido cúmplices do mesmo. Pelo menos 265 pessoas morreram nos confrontos na Turquia na última noite, nessa madrugada, incluindo 104 pessoas que o governo turco chama de golpistas. O ministro de Defesa da Turquia disse que a operação contra o golpe militar ainda não terminou. Mas o grande vilão do governo turco parece ser o clérigo islâmico turco Fethullah Gülen, que está sendo acusado dele mesmo ter organizado essa tentativa de golpe. Gülen mora nos Estados Unidos e faz uma forte e bastante conhecida oposição ao governo de Erdogan. Hoje, durante uma coletiva, Erdogan pediu que Obama prenda o clérigo Gülen lá nos Estados Unidos ou que o deporte para a Turquia para que esse clérigo seja julgado pelas acusações relacionadas com o golpe.
Erdogan disse, enfatizando que os Estados Unidos e a Turquia são verdadeiros aliados estratégicos, Beth. E pensar, né, Sandro, que Gülen no passado foi até aliado de Erdogan. Agora, falando nesse último ponto que você tocou, a gente sabe que a Turquia realmente tem uma posição, geograficamente falando, muito estratégica e muito importante também na luta contra o Estado Islâmico. Até que ponto o que aconteceu a partir dessa noite, a partir de ontem, pode afetar o combate ao terrorismo contra o ISIS, principalmente, Sandro? A base aérea turca de Incirlik, que é usada pela coalizão internacional para realizar aquelas operações contra os extremistas na Síria, ela está agora mesmo sem eletricidade e os acessos de entrada e saída foram bloqueados. O fechamento da base, que já foi confirmado pelo consulado americano lá em Adana, na Turquia, esse fechamento da base tem como objetivo provável impedir qualquer utilização pelos militares rebeldes. Então, esse fechamento é temporário e não deve alterar, não deve afetar a ação da coalizão internacional contra o Estado Islâmico, Beth. A Casa Branca instruiu que os americanos continuem trabalhando com os turcos para manter a segurança e o bem-estar das missões norte-americanas. O presidente Barack Obama ele lamentou a perda de vidas e registrou a necessidade vital de todas as partes da Turquia de agirem dentro do Estado de Direito, também para evitar ações que levariam a mais violência ou mais instabilidade, Beth. E Sandro, conforme a noite vai chegando aí na Turquia, dá para dizer que a situação em Istambul e Ankara vão chegando mais próxima aí da normalidade também? Com certeza. A situação, pelos relatos que a gente tem de brasileiros e turcos que estão nas grandes cidades da Turquia, a situação já é estável tanto em Istambul, a maior cidade da Turquia, como em Ankara, a capital do país. O transporte público nessas cidades ele já está em atividade, já há movimento nas ruas. Em Ankara, conforme a gente foi acompanhando, a situação ficou um pouco mais tensa até mais tarde, mas a cidade também já está retomando o seu ritmo normal. A informação que a gente tem é de que há policiais regulares e policiais à paisana na área central ali de Ankara, a capital da Turquia, onde foi colocado também um cordão de segurança em torno do parlamento e em torno do quartel-general militar, que foram dois lugares bastante atingidos durante essa tentativa de golpe na última noite e madrugada na Turquia, Beth. Muito obrigada, Sandro. Bom trabalho aí para você. Sandro falando ao vivo de Genebra. Muito obrigada.